renovação do Filipe Luiz. O Flamengo fez o anúncio oficial às 7h53 da manhã dessa segunda-feira, que tinha renovado o contrato do Filipe até dezembro de 2027. É uma negociação que já vinha se arrastando ao longo dos últimos dias. A gente falou várias vezes aqui no De Placa, nas últimas edições, sobre esse processo de negociação, sobre como as conversas estavam avançando ou estavam travadas. Eu tentei ouvir um pouquinho dos dois lados para entender os bastidores de como esse acordo se costurou nas últimas horas. E o que eu tenho de informação é que foi um papo, né, uma conversa direta do José Botto com o Filipe Luiz, a negociação que começou tendo o empresário do Filipe, o Jorge Mendes, e também o presidente do Flamengo, o BAP, envolvidos nas conversas, mas nessa reta final foi um ajuste do Filipe diretamente com o Botto. Os dois estão na Europa, até por isso acredito que o anúncio foi feito já tão cedo. Os dois estão na Europa, mas não se encontraram pessoalmente, foi uma reunião virtual. Ontem à noite, o Filipe deu um ok final para a última proposta que ele tinha do Flamengo em mãos, e aí o Flamengo pôde dar sequência no contrato para ter tudo certo para anunciar oficialmente hoje pela manhã, logo cedinho. Então, foi um processo em que o Flamengo cedeu em alguns pontos, o Filipe cedeu em outros, mas pelo que eu apurei, nessa parte final, desde que a gente já tinha dado alguns dias que o Filipe tinha dado um ok para o valor dele, né? Mas que tinha uma pendência ali de comissão técnica e o Flamengo não queria esticar mais a corda. O que eu tenho de informação é que o Filipe tinha essa última proposta do Flamengo em mãos e ele fez todos os esforços possíveis, né, da parte dele para que a renovação saísse, porque ele queria continuar no Flamengo. Então o Filipe cedeu nessa parte final para que a renovação fosse concretizada, e agora o Flamengo anuncia Filipe Luiz até dezembro de 2027 e pode, enfim, começar o seu planejamento aí para a próxima temporada. Eu vou Posso só... fazer uma pergunta Você vai fazer... pra ela? Beleza, pode falar. Monique, como é que ficou a questão de multa? Multa para, tipo, Europa, por exemplo, que era uma questão que era discutida e eu sei que o Jorge Mendes tentou a todo preço deixar uma multa que fosse viável, assim. Nem o Flamengo, nem o staff do Filipe entraram em detalhes sobre bônus e multa, né? O que eu sei que foi passado assim de forma mais genérica é que o Filipe conseguiu compor com o bônus o que talvez tenha que abrir mão ali no processo da parte financeira, que era o que estava travando, mas que a multa não foi uma questão que travasse o negócio, que ficou justo para o Flamengo e para o Filipe ali o acordo que foi feito em termos de multa. Não sei se o Flamengo, quando em breve tiver uma oportunidade de fazer alguma entrevista coletiva, quando a gente tiver esse contato com o José Botto ou com o Filipe, se eles vão entrar nesse detalhe, mas até o momento eles não divulgaram nada no detalhe de como ficou a multa. O que eu tenho de informação é que foi isso. A multa e o bônus, eles não foram uma questão para travar o contrato. Ficou tudo ali numa visão dos dois lados, razoável para os dois lados, o acordo de multa e de bônus, e o que pegava mesmo era essa questão da parte financeira e de como a comissão técnica ficaria distribuída nesse bolo, né? A gente fala comissão, não é 7 pessoas igual o Jorge Jesus, né? É o Ivan, que é o auxiliar do Filipe, e o Diogo, preparador físico, já que o Rodrigo Caio e o Márcio Torres são funcionários do clube, então não entram nessa conta. Então foi mais ou menos isso. A multa e o bônus, eles já tinham sido acertados ao longo dos últimos dias, não estavam travando o negócio, mas de fato ninguém vazou nenhum detalhe de como seria essa multa, né, e de como funcionaria no caso de uma proposta da Europa. Eu entendo que o ano de 2026 é um ano mais seguro para o Flamengo no sentido de ter o Filipe aqui por conta das questões de licença e de permissão para trabalhar na Europa. E aí, para o ano de 2027, eu acho que aí tudo vai depender, né, de como as coisas vão correr no próximo ano. Acho que a chance do Flamengo perder o Filipe ou estar em vias de perder o Filipe pode ser maior. Ô, Monique, se por acaso ele tivesse essa licença, é mais curiosidade mesmo, você acha que ele poderia, de fato, ter o seu caminho mais inclinado aí para a Europa, por conta de toda essa questão que não foi definida de uma maneira tão rápida? Eu acho que agora, nesse momento, seria mais difícil por estar em meio de temporada na Europa. Não sei, né, se teria uma proposta viável para ele no sentido, né, de plano de carreira, mas se ele já estivesse apto quando a temporada terminasse na Europa, no meio desse ano, talvez o Filipe fosse muito sondado, né, procurado, assediado, e aí eu acho que
até na linha do que o Renatinho perguntou, eu acho que essa questão de multa de contrato se construiria de uma outra forma se já no meio do ano ele pudesse estar disponível, né, para assumir. É claro que ele até poderia, mas teria que costurar algumas situações, né, algumas manobras para conseguir trabalhar num clube justamente por não ter essa licença pró ainda ou o período de experiência num time profissional. Mas com a situação de momento, o Felipe entende, né, que ele quer muito trabalhar na Europa, mas ele tem um plano de carreira muito claro e entende, né, que mais um ano de Flamengo é algo importante para ele também nesse plano de carreira. Então, a situação agora era um pouquinho diferente, justamente porque ele não está na bola da vez por essas questões burocráticas de poder começar a trabalhar efetivamente na Europa. É de fato a primeira ação que o Flamengo deveria fazer para esse 2026, que a gente vê alguns times se organizando sempre para o próximo ano, e tem uns que começam com. Calma. O termo organizando e planejando é um pouco forte. Então. Né? Mas assim, para o Flamengo, a primeira ação a ser feita de fato era isso, resolver esse problema do Felipe Luiz. Até porque o comandante é a grande. Não começou a janela de janeiro e já é uma contratação. Ah, mas ele já estava lá, sim, mas você precisa renovar o contrato, né? Até para evitar algo que o São Paulo. Ainda não era o começo da queda do São Paulo, lamentavelmente, nos últimos anos, mas o São Paulo dizia, nós não demitimos treinador. Aí uma vez, conversando com o dirigente de São Paulo, eu falei, mas vem cá, vocês demitiram o Ricardo Gomes. Não demitimos, a gente não renovou o contrato. Assim, depois de um ano, quer dizer, assim, é um negócio, é uma picuinha, uma particularidade, uma tecnicalidade absurda, né? Então, para o Flamengo e para todo mundo, inclusive para o mercado nacional e internacional, era fundamental essa, que é a maior contratação para vir da janela de janeiro, independente de quem vier pela frente, que é a permanência do Felipe Luiz no Flamengo. Eu também acho. E assim, a casa não se faz pelo telhado, né? Você pode contratar jogadores e reforçar o seu time baseado numa ideia de futebol que você tem, e depois você enquadra um técnico naquilo ali. Mas a partir do momento que você já tem o técnico, fica muito mais fácil de esse sim, esse não, onde que a gente vai colocar 2 bilhões de reais, então, tendo técnico. E outra coisa é a estabilidade e a segurança que o Felipe Luiz passa, porque ele já deu certo. A mudança de chave que tem, porque eu acho que finalmente com o Felipe Luiz, eu já falei isso aqui em algum programa, finalmente o Flamengo tirou os móveis do Jorge Jesus da sala. Exato. Finalmente é um outro Flamengo que não é tá mais... Tá a foto lá ainda, mas... Que não é mais a esteira do Jorge Jesus. A sensação que dava é que, assim, quem ia dando certo no Flamengo e ganhando as Libertadores, os brasileiros pelo caminho, é porque fazia alguma coisa daquele Flamengo de 2019. Esse Flamengo joga outra coisa. É um Flamengo que tem a melhor média de gols sofridos dos últimos 40 anos, que não faz tantos gols, então, para mim, é o Flamengo do Arrascaeta e é o Flamengo do Felipe Luiz. São os dois grandes protagonistas do Flamengo esse ano. E eu acho que com a chegada de gente para 2026 e a manutenção desses dois, a chance de ser um Flamengo ainda melhor é muito maior do que você trazer o Arthur Jorge, que poderia daqui a pouco vir uma proposta muito sedutora da Arábia, do Catar e tal. Ele, tchau. Isso daqui. Acho que o Felipe Luiz não vai fazer isso. Acho que o trabalho dele vai ter início, meio e fim. Então, por estabilidade, por continuidade, pela coerência que ele deu para o time esse ano, é uma ótima. E eu estava vendo aqui uma lista que bastante lugar replicou. É um dos maiores salários do futebol mundial de técnico, né? Eu não sei se sempre se conta aqui técnico mais comissão, mas se for de 5 milhões de reais, que der 60 milhões de reais por ano, seria top 10 salários mundiais. O Unai Emery no Aston Villa tem um salário de 55 milhões de reais por ano. E o salário do Felipe Luiz seria próximo disso. Assim, questão Mas não é isso, não. Não é isso não. Eu ia falar, questão de preço, a gente... 5 milhões por mês, não. Com comissão? Não, eu acho que tava na faixa de Não, 2,5, 2,7, não era? Acho que era mais ou menos isso. Isso nunca nem foi cogitado. Primeiro que eu sei que foi divulgado por alguns colegas e, obviamente, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, mas a informação que eu tenho é que nunca se partiu do pressuposto de conversar sobre um salário de 5 milhões de reais por mês, porque o Felipe sabe, né, como é o modus operandi dessa gestão em termos financeiros e de controle de gastos, de saúde financeira do clube. Então, o que me passaram é que mais de uma pessoa me disse que isso nunca foi pedido e que, se tivesse sido pedido, o BAP iria apertar a mão do Felipe e falar muito obrigado pelos serviços prestados, mas não tem nem como a gente começar a conversar sobre isso. Então, não foi nesse valor. O que eu tenho de informação é que o Felipe aceitou um valor, né? Essa última proposta que o Flamengo colocou na mesa, que o Felipe acabou cedendo e aceitando, não o coloca nem como o técnico mais bem pago da Série A do futebol brasileiro. Então,
por aí a gente já tira algo mais ou menos aí na casa do que o Renato falou. Boa. Pelo que eu tinha lido era isso. Mas assim, eu acho que de uma certa maneira, essa notícia hoje pro rubro-negro, cara, pra mim ela é maior do que a notícia de muitas contratações, cara. Pra mim é um reforço. Se traz, se você firma para 2 anos, porque é isso, o Flamengo, ele nos últimos anos, ele se mostrou... o que a gente sempre falou do Flamengo, no dia que o Flamengo tiver um projeto esportivo, no dia que o Flamengo tiver continuidade de trabalho, vai ser difícil pegar. E é o que a gente está vendo agora com o Felipe. O Felipe chega num status... Óbvio que para fazer uma temporada melhor do que essa, na próxima, seria ganhar os 3. Ganhar a Copa do Brasil e ganhar de 7-0 de todo mundo. Então eu acho que até pro Felipe isso vem muito na cabeça. O que seria uma boa temporada pro Flamengo na temporada que vem depois do que aconteceu hoje? Do que aconteceu nessa temporada? Então é algo que eu acho que os treinadores sempre pesam na hora de tomar decisões e tal. Mas assim, em termos de trabalho, em termos de um treinador que vai conseguir pegar mais uma temporada do começo, vai conseguir observar jovens, que é um negócio que eu acho que o Flamengo poderia usar melhor. Eu entendo que a característica do clube é diferente de outros. O Flamengo forma mais pensando em venda para investir no time principal. Mas pensa num treinador que tem toda a caminhada, ele treinou a base, ele foi profissional, agora ele vai ganhar um salário de treinador grande, que merece, eu acho que até por isso esse cabo, essa corda, esse cabo de guerra entre os dois lados, eu acho que não tinha ninguém errado, acho que o Flamengo também não pode fazer loucura, independente de quem seja, e o Felipe tinha que ser valorizado, tinha que valorizar os dele, né, porque eu acho que isso é importante também, quando um treinador briga pelos dele, mostra também um pouco do caráter, da maneira de olhar do treinador. Então, assim, cara, eu acho que hoje é um dia, assim, talvez as pessoas não tenham a real noção, mas hoje é um dia pro rubro-negro soltar um rojão. Porque, cara, é uma notícia muito importante pro futuro do clube, cara, pra continuidade do trabalho, pro Flamengo forte, e os que não são Flamengo... Bom, todo mundo está muitas tendo coisas, muitos recados que precisa isso. correr muito atrás. Né?